Olá, boa tarde. Hoje é 2 de abril de 2024. Deus abençoe você e sua família. Que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal. Que Deus livre do homem sanguinário, da bala perdida, do acidente. Que Deus livre do ataque cardíaco, ataque cerebral, AVC, insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória. Que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento espiritual. Que Deus lhe encha com os frutos do Espírito Santo, com o amor dele. E que ele abençoe seus planos, seus projetos, seus objetivos e toda a sua família. Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 198. Romanos 3, versículo 27. Onde está logo a jactância? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Então, pela lei da fé, a jactância é destruída. Você que tem a jactância, o orgulho, é destruído pela lei da fé. Quando você crê em Deus e em Jesus Cristo, quando você segue os ensinamentos de Deus e de Jesus Cristo. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus, e não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Então, Deus é um Deus dos judeus e dos gentios. Se Deus é um só, que justifica pela fé, a circuncisão é por meio da fé, a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Então, por quê? Porque a fé e crer em Deus e em Jesus Cristo é algo que você é salvo pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Está escrito em Efésios 2, versículo 8. De sorte que a fé de sorte que é pela graça. Porque somos salvos por meio da graça. Isso não vem de vós, é o dom de Deus, é através da fé. Então, uma coisa eu digo para você, a jactância, o orgulho exagerado, quando você tem orgulho exagerado, significa o orgulho contra a pessoa e orgulho contra Deus. O orgulho de ser orgulhoso e não admitir, não aceitar, não reconhecer que precisa de Deus e de Jesus Cristo para a sua vida, para o seu dia a dia, para a sua caminhada cristã. Então, essa jactância é anulada pela fé em Jesus Cristo, através de você crer no Evangelho, em Deus e Jesus Cristo. Em Deus e em Jesus Cristo. Quando você aceita Jesus, quando você se batiza, você recebe o Espírito Santo, o amor de Deus. Então a jactância é destruída, o orgulho exagerado. A jactância no sentido do orgulho que faz com que você ache que não precisa de Deus, não precisa de ouvir uma mensagem, ou de ler a Bíblia, ou de aceitar Jesus ou se batizar. Veja que muita gente tem a jactância. E essa jactância faz as pessoas não quererem aceitar Jesus, não quererem se batizar, não quererem ler e não quererem ouvir o Evangelho e não quererem seguir o Evangelho. É a jactância que tem muitas das vezes no ser humano. E essa jactância, que é o orgulho exagerado, que faz com que despreze a Deus, a Jesus Cristo, sua palavra, e ao seu próximo, ao seu semelhante. Isso é a jactância, só é destruída através da fé. Quando você lê o Evangelho, quando você tem fé em Deus, em Jesus Cristo e no Evangelho. Então, como é que você tem que fazer? Aceitar Jesus, se batizar, crer em Deus e em Jesus Cristo e seguir os ensinamentos. Amar o próximo, fazer o bem, honrar pai e mãe. Então, a jactância é destruída nesse momento, nesse sentido. Então, você pode conseguir. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei do amor, de amar o próximo, fazer o bem. Quando você aceita Jesus e você se batiza, você passa a estabelecer uma lei no seu espírito, em você. Essa lei é a lei de você amar o próximo, amar o próximo. É a lei do amor, o cumprimento da lei, de sorte que o cumprimento da lei é o amor, é amar o próximo. Veja o porquê que muitas pessoas não estão amando o próximo, é por o fato de não ter fé no Evangelho, em Deus, em Jesus Cristo, não aceitar, não se batizar e não ler e não ouvir o Evangelho. Por isso que não receberam a lei no Espírito, a lei do amor. Quando você recebe a lei do amor, você passa a amar o próximo e a jactância sai de você pela fé. Então você tem que destruir a jactância que tem em você. Se você tem a jactância, que é o orgulho exagerado, que despreza a Deus, a Jesus Cristo, sua palavra, seus ensinamentos, e o próximo seu semelhante,
A jactância. Então, crê em Deus, em Jesus Cristo, aceite Ele, se batize. E se você quiser, leia o Evangelho, escute o Evangelho e siga os ensinamentos de Jesus Cristo. Aí a jactância é destruída. O orgulho exagerado que despreza a Deus é Jesus Cristo e ao seu próximo. Então, boa tarde, Deus abençoe você e sua família.